Fala galera, tá começando mais um episódio do Mundo Falado Podcast e hoje a gente tem um papo muito legal aqui com a Poliana Paglioni. Um bate-papo que a gente vai falar sobre superação, a gente vai falar sobre uma mulher que se desenvolveu, quis crescer, né? Uma mulher que, como que a gente pode falar? Resiliente, que mais? Fala mais de você, Poli. Nossa, é até difícil, né? Quando eu falar assim. Mas eu quero ser inspiração para outras mulheres. E a Poli, assim, conheço ela há mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Isso. Trabalhei com o pai dela. O pai dela foi o meu pastor, que me discipulou durante muito tempo, principalmente na época que eu tava com alguns problemas aí. O pai dela é um amigão meu, assim, demais. E ele me ajudou muito. E hoje a Poli tá aqui porque ela tem uma história de vida, de superação muito legal. E antes da gente começar o nosso papo, quero falar um pouquinho com a Ana Júlia, que tá patrocinando esse episódio aqui hoje. Fica à vontade, Ana. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu sou consultora comercial da Faculdade Uniaselv e hoje vim falar um pouco para vocês da nossa faculdade. Nós somos uma instituição de ensino superior, estamos há mais de 25 anos no mercado educacional. A Uniaselv é lá de Santa Catarina, mas em Belo Horizonte a gente já tem um mercado consolidado, já tem muitos alunos formados e hoje a gente está com bolsa disponível de 60% até o final do curso. E um grande diferencial da gente e das outras instituições é que a gente não tem taxa de matrícula e sua primeira mensalidade é grátis. Nós temos mais de 191 cursos EAD e também temos o curso de Direito presencial lá na unidade do Shopping Estação, tá bom? Se vocês tiverem interesse, quiserem mais informações, pode me chamar no WhatsApp. Meu número é 319-8299-8422. Vocês podem me chamar lá. Sim. Eu vou colocar também na descrição do vídeo o link do WhatsApp dela. Você clica aqui no link, vai direto para o WhatsApp dela. Você tira todas as suas dúvidas aí. Lembrando que, se você não estudar, você não cresce, não desenvolve na vida. Então, assim, estude. Procure o curso que faz mais o seu perfil. Procure o curso que você sempre sonhou fazer. Caso esse curso esteja muito longe de você, o que você pode fazer? Faz um curso mais básico, vai trabalhar na área, ganha dinheiro e depois vai fazendo isso aí. Você tem um plano de carreira aí. A vida é muito longa, dá pra você fazer muita coisa. Dito isso, a Poli tem um recado para falar a gente também sobre o curso superior dela. É isso aí, gente. Eu comecei o curso através da minha tia, que ficou sabendo que a faculdade lá em Santa Luzia estava com uma bolsa também. Eu fui lá, fiz a inscrição, passei, né, no vestibular. E comecei o curso de Direito. Foi difícil, porque logo no início do curso, mais ou menos, eu comecei em janeiro de 2016. Em novembro de 2016, eu descobri a depressão. Aí não foi fácil, parei um período, mas eu nunca desisti, porque eu tenho sonhos. E a faculdade foi um desses sonhos que eu tive e eu consegui concretizar com muita garra e muita força, mas eu fui atrás e concluí o meu curso. É isso aí, tá vendo, gente? Então, estudar, você correr atrás do seu sonho, não desistir é muito importante, porque as portas se abrem para quem se esforça, né? E agora a gente vai começar o nosso papo com a Poli, a gente vai começar falando sobre como foi a infância da Poli, como é que foi a Polizinha, assim, pequenininha, como é que era? Eu era uma menina muito tímida, né? Eu tenho até uma tia que ela conta que tudo que as pessoas falavam comigo, eu chorava. Não podia falar nada comigo que eu estava chorando. E eu acho que isso até influenciou hoje um pouquinho dessa minha personalidade, porque antes eu me calava. Então, me xingava, eu corria para o canto e chorava, mas eu tive uma infância tranquila, eu cresci ali no São Benedito, na Avenida Brasília. Nós morávamos com a família da minha mãe, eu e meus 3 irmãos, até que minha mãe engravidou da Camila. Aí, sempre tranquila na igreja, né? Eu nasci num berço evangélico. E depois, com 19 anos, nós fomos morar... com 19 anos, nós fomos morar lá no Conjunto Cristina. Mas sempre com a lembrança da Avenida Brasília, que inclusive é um lugar que eu ainda sonho, é a minha antiga casa, com a infância que nós tivemos lá, eu e os meus irmãos. E essa infância que você teve lá na época influenciou hoje na sua trajetória, na construção de valores que você tem, tudo isso
influenciou e como que foi a influência desses momentos, né? A igreja também hoje na sua formação. Você falou que você chorava muito e depois você se tornou essa mulher mais firme, mais pulso firme, casca grossa. Isso. Como é que foi isso aí? Isso aí tudo influenciou? Como que eu vou explicar? Eu falo assim, a vida, ela vai dando porradas, né? Na gente. Então, eu não vou falar muito da infância, porque a minha infância, ela foi feliz. Eu fui uma criança feliz. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, a gente morava num porão, que era os fundos da casa do meu avô. Não tinha nem janela a casa. Eu acho que eu sei onde é que você está falando. Na Avenida Brasília, ali era o número 685. Então, a gente morou nesse porão, não tinha... Então, a dificuldade que nós passamos, ela me fez amadurecer, de certa forma. Mas depois que a gente mudou para o Cristina, aí a vida já foi um pouquinho diferente, né? A gente teve a nossa casa, com muito esforço, vendo meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar. Então, isso, de certa forma, me ajudou a criar, a ter a minha personalidade. E a igreja também influenciou, porque eu sou temente a Deus. Eu posso hoje não estar na igreja. Eu não frequento nenhuma igreja ativamente, mas eu gosto de ir na igreja. Eu tenho temor a Deus, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Então, isso, de certa forma, influenciou no meu caráter. E aí, né, com os 19 anos, você foi morar no Cristina e veio o casamento. E as duas filhas, que são assim, gente... Eu encontrei essas duas meninas na rua esses dias, cara. Falei, não, eu tô muito velho. Quando foi que eu vi essas meninas pequenininhas, já tão grande pra caramba. E aí veio o casamento, as duas filhas. E aí conta pra gente como é que foi o desenrolar dessa... Essa parte é um pouquinho meio assustadora, porque eu fui desobediente. Aí o pau quebra. Eu cresci... tendo o sonho de ser mãe, porque eu perdi uma tia com 9 anos e o sonho dela era ter uma menina. E eu falei, eu vou ter a menina que a minha tia não teve. E pela minha família, porque eu tinha o sonho de fazer faculdade de medicina. E pela minha família não ter condições, né, de eu estudar, e tinha muita dificuldade na época, eu resolvi, falei, eu vou ser mãe. Aí conheci o pai das meninas... Tive a primeira filha. Depois da primeira menina, eu voltei, né? Voltei a frequentar a igreja. Aí era necessário casar. Para participar das coisas da igreja, era necessário casar. E eu casei. Mesmo falando que eu não amava ele, eu casei. Foda. Casei e com 1 mês de casamento, ele retirou tudo de dentro de casa. Tirou fogão. Deixou a geladeira, deu uma crise nele, porque eu pedi ele para levar a menina na escola no outro dia, e ele falou que não ia levar, e sempre eu dormi na minha mãe, para o meu pai levar, porque eu acordava cedo, eu saía às 5 horas da manhã, 5, 6 horas, para pegar o ônibus, descer no Parque Municipal e subir até a Savassi, para eu trabalhar de recepcionista numa agência. Então, eu tinha que ter esse cuidado com a minha menina, ela estava com 2 anos na época. E... ele falou que não ia, tirou tudo de dentro de casa, me ligou no serviço e falou, se estou tirando as coisas de dentro de casa. Eu falei, pode tirar. Que loucura. Aí, quando pensa que não, eu cheguei em casa, realmente não tinha nada. Só tava geladeira e meu jogo de quarto, que era o guarda-roupa, e a minha cama de casal, porque eu havia comprado. Porra, que absurdo, cara. Aí, beleza. Aí... falei, agora, pronto, né? Tirou as coisas, levou embora. Depois disso, foi uma luta. Aí eu descobri que eu tô grávida da minha segunda menina. E eu tomava anticoncepcional, então não foi tipo de... descuido, né? Não foi descuido, eu tomava anticoncepcional e ainda tomei por 3 meses após descobrir a gravidez da Rafinha. Aí, retornei pro casamento, porque a gente tem aquela coisa assim... tem que ser o pai dos filhos, é o marido, casou, e voltei para o casamento. Só que eu não vivi um casamento feliz. Nessa área, eu posso dizer que eu sou totalmente frustrada, porque nisso que nós voltamos, eu fui morar na roça com ele, lá em Jabuticatubas.
para ajudar ele. Depois, a casa que a gente estava morando foi assaltada. Depois nós ficamos sabendo que foi até um rapaz que trabalhava com o pai dele, roubou só as minhas coisas e as coisas que eu comprei para casa. Vim embora para casa dos meus pais, morei... Suspeito isso aí, cara. Morei na sala da casa dos meus pais, fiquei com as meninas lá até alugar um apartamento. Do apartamento, enquanto estava na casa dos meus pais, ele ainda se comportava, né? Então, a gente foi lógico. passando... Pra quem não conhece o pai dela, ele não vai encher o saco. Nós fomos passando pelos aluguéis, até que nós fomos morar lá no Londrina, divisa com Zilá, no apartamento. E dali, que como estava mais distante da minha família, eu pude viver todos os tipos de violência psicológica. Ele era um cara que ele falava que eu era feia, que se eu largasse dele eu não ia arrumar mais ninguém, porque eu tinha 2 filhas. Era um cara que deixou nós passarmos dificuldade, a ponto da minha mãe me dar as coisas para eu levar. Saía de casa, ficava 3 dias fora, depois voltava como se nada tivesse acontecido, e aquilo foi me cansando. E eu fui e orei um dia e falei com Deus, falei, Senhor, eu não quero mais esse casamento, isso daqui não é para mim, porque a qualquer momento eu vou pular da janela e vou deixar minhas filhas aqui dentro. E simplesmente, um dia, ele chegou, eu estava fazendo unha dentro de casa, porque aí eu tinha saído do serviço, que a minha menina começou a adoecer, e ele falou assim, pode sair que eu vou montar para você um salão. Até hoje eu tô nesse salão. Aí eu saí do emprego e fui cuidar das minhas filhas. E mesmo assim eu fazia unha, né? Eu conseguia conciliar as meninas, às vezes as pessoas iam lá no apartamento, eu fazia unha. E ele chegou um dia, eu bati na perna dele e falei assim, aqui, pode juntar suas coisas, porque eu vou separar de você. Ele olhou para mim e fez assim, vai. E continuou dormindo. Eu juntei uma sacola de roupa da Elmo, porque tinha a Elmo na avenida ainda, né? Peguei umas 2 peças de roupa minha, algumas da Isa e a bolsa da Rafinha. A Rafinha bebê. Eu saí de casa, a Isa estava com 3 para 4 anos e a Rafinha ia fazer 2 anos. Que a diferença das duas é 3, é isso mesmo. Saí no dia 12 de junho de 2012, no dia dos namorados. Meteu o louco e eu foi saí de embora. casa e fui para casa dos meus pais. E a reação dele depois, assim, ele ficou te ligando? Oi, ligou, cagou e andou? Mandou carro de mensagem na porta da minha Nossa! casa. Mandou buquê, mandou pastor na época, que aí ele foi pra igreja. Aí ele foi pra igreja e mandou pastor, mandou amigo ir no meu serviço para falar comigo. Mas eu não voltei. E aí Certo. que eu falo que a Poliana, que chorava na infância, ela me fez ser forte, porque se eu não tivesse criado essa casca em mim, eu poderia ter voltado. E hoje eu poderia estar na estatística das Sim, mulheres. Sim. Ou ele poderia ser do feminicídio. Ou você suicida, igual você falou, ir pular da janela. Porque, porra, violência psicológica, acho que chega a ser pior, porque, assim, ele não encosta a mão em você, igual a Mel falou aqui semana passada, ele não encosta, mas ele vai te deprimindo tanto, te sugando tanto, que você... Eu já não tinha, eu acreditava. Eu me olhava no espelho e falava assim, eu sou feia mesmo, eu não vou arrumar ninguém. E quando eu separei dele, a primeira coisa que eu escutei que eu era bonita, aí que me deu força mesmo. Pra eu não voltar pro casamento, aí eu falei, eu vou voltar pro casamento? Passar dificuldade igual eu tava passando. O cara não tava nem aí. Ele queria sair, viver a vida de solteiro, fazer e acontecer na rua, e eu dentro de casa com as filhas dele. E aí você foi viver sua vida. Fui viver minha vida. E você conciliou algumas profissões, né? Você foi manicure, a maternidade, né? E outros compromissos. Agora, recentemente, trabalhou na Vital, né? Onde eu fui uma pomba, vesti uma roupa de galinha, eles falavam que era pomba. Era bom. Vesti uma roupa de galinha, uma roupa muito quente de trabalhar na Vital, que a gente visitava as escolas, né? Fazia esse trabalho social. E, por último, supervisora de UBS. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória profissional. Conta primeiro da manicure, né? Você já falou um pouquinho, né? E da Vital. A Vital é o ponto principal aqui, porque foi o tempo que eu fiquei junto com você lá, o delegado Cristiano, trabalho de paz nas escolas e tal. Fala pra gente um pouquinho dessa parte. Nesse período que eu saí do casamento, foi em junho de 2012. Em setembro, eu conheci o doutor Cristiano, né? O delegado, o deputado estadual, porque ele estava lançando a candidatura dele como vereador em Santa Luzia.
Então, eu fui para o comitê dele para trabalhar. Nisso que eu trabalhei no comitê, em 2013, eu comecei a trabalhar na Ortobon, através de uma amiga minha. Eu vendia colchão, mas mesmo assim, eu ainda fazia unha. Eu sempre conciliei o trabalho com a unha, com o trabalho de manicure. Eu sempre estava ali, nas horas vagas, fazendo uma unha das vizinhas. Até porque criar 2 filhas não é fácil. Sozinha, principalmente. Mas, graças a Deus, eu tive a minha família. E tive essa tia também, que é a minha tia Sandra, que ela sempre me ajudou. Às vezes, ela chegava com material, nunca me desamparou hora nenhuma. E veio o trabalho na Ortobon. O doutor Cristiano, o deputado, ligou um dia para minha amiga e falou da abertura da Vital. Aí ele me convidou para trabalhar na Vital. O que era a Vital? A Vital era uma associação de amparar vítimas de crime e familiares de vítimas de crime. Ah, que legal. Então, ali, uma mãe tinha um filho assassinado, ela ia na Vital. A gente encaminhava, ajudava, sabe? Prestava todo o apoio. Assim, agora é até a próxima pergunta, mas já vou... O que você tirou de lição na Vital? Porque, assim, eu via, né, você indo nas escolas e tal, e falava um pouco da Vital. E você também postou uma coisa no seu Instagram sobre a Vital. Conta aqui pra gente como é que foi, o que você tirou de experiência da Vital. Assim, você tá conversando com gente que é vítima de crime. Teve uma mãe que perdeu o filho, ou, sei lá, sofreu violência doméstica também. Como que foi? Conta pra gente um pouquinho da experiência na Vital. Não foi uma experiência e tanto pra mim. Eu falo que a Vital, ela é o meu bebezinho. Eu falo que eu tinha prazer em trabalhar na Vital, porque cada dia era uma história diferente que você escutava. Cada dia era uma pessoa diferente que ia lá, sentava e conversava comigo, e quando eu vi, o dia passava. Eu tinha gosto. Eu tinha gosto de ir lá e levar os adolescentes para arrumar emprego, eu ia brincando com eles, falava com eles assim, o primeiro emprego, os primeiros salários, vocês vão pagar de lanche para mim, eles riam. Nunca mais eu vi nenhum deles, né? Porque, claro, eles foram aprovados, e hoje eu sei de alguns que já estão deslanchando aí na carreira profissional. E começou através da Vital. Então, a Vital, ela, de certa forma... Ela também, eu falo que cada experiência que eu tive na minha vida, ela foi formando um pouquinho da minha casca. Eu vejo isso como um lado bom. Muitas pessoas falam que não, que a minha personalidade é muito forte. Mas eu vejo a minha personalidade como uma coisa boa, porque não é qualquer coisa que me cala mais. Não é qualquer coisa. E principalmente nessa parte de... Você está conversando com alguém que é vítima de crime, e a gente sabe que algumas pessoas... Eu já tive esse pensamento de bandido bom é bandido morto. Eu já tive esse pensamento. Hoje não. Hoje eu penso, bandido bom é o bandido que não é mais. Ele já saiu, acabou, velho. Não é mais. O bandido bom é aquele que não existe. Porque eu conheço algumas pessoas que já foram do crime, saíram e não fazem mais parte. E graças a Deus por isso, sabe? Que se livraram dessa coisa de... vendia droga, já vi já falei com algumas pessoas, todos que cresceram comigo, lá no bairro São Geraldo, até meus 15 anos, não tem nenhum vivo, nenhum. Todos eles estão mortos no mundo do crime. Eu perdi amigos de verdade. Alguns da escola também, do ensino médio, morreram também, e alguns saíram. Quem saiu tá muito bem. Quem saiu conseguiu desenvolver na vida. Então, assim, eu já tive esse pensamento, tá? E hoje eu não tenho mais. E isso é uma coisa importante que a Vital fez também, de tirar o adolescente do meio disso. Isso. Porque se tem um adolescente que tem onde estar, onde ir, e não tá no crime, ou não ficar na rua exposto a isso... Porque eu tive um amigo que morreu de graça, porque tava perto. Tomou tiro de graça e foi embora, sabe? Tava sentado na rua, batendo um papo, e tinha um cara lá que foi jurado de morte. Infelizmente, tomou os 3. Então, que tem pra onde ir. Lá onde eu cresci, no São Geraldo, tinha um MOPS. Era tipo a Vital. Então, a gente ia pra lá pra aprender sobre computador, aprender a escrever, né, criar textos. E aí, a gente não esqueço mais a oração da hora do almoço, que era muito legal. Então, a gente aprendeu sobre dança. E teve esse amparo lá. Quem era de graça, todo mundo podia ir, podia ficar lá a tarde toda. Então, a gente aprendeu a jogar bola e tudo isso.
E tinha aí essa parte importante. Eu acho que é uma coisa importante no social que precisa ter, que a gente vai falar mais pro final É, também. A Vital, acho que ajudou muita gente, né? ajudou, a Vital ajudou muita gente. Você pretende voltar com isso mais pra frente? É o meu sonho. A reabertura da Vital é o meu sonho. Por que que fechou? Política, né? Não, eu nem falo que foi política, porque a Vital era um projeto do deputado, né, Cristiano Uhum. Xavier. Eu saí da Vital em 2016, no final de 2016. Então, né, esse período que eu saí da Vital foi o período que eu tive depressão. Então, eu me fechei, eu me isolei. Ah, então a Vital saiu porque você saiu. Não, Não? porque a Vital ainda ela funcionou, eu acredito, até 2017, início de 2018. Eu não me lembro muito. Não me lembro. Eu me fechei, eu ficava mais em casa. Então, eu perdi o contato com muitas pessoas. Eu fiquei ali no meu mundinho, eu já não tinha vontade mais. E como assim você conseguiu identificar a depressão? Quais foram os sintomas que você identificou? Então, começou nisso. Eu perdi a graça de sair para a rua. Eu sempre fui uma mulher vaidosa. Sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar. Então, eu fui perdendo a graça e eu só ficava no quarto chorando. E minhas meninas pequenas vendo aquilo. Aí, eu tinha um relacionamento na época. Eu fui e falei com ele assim, eu não tô bem. Eu tô precisando de ajuda, porque eu só queria dormir. Eu dormia durante o dia todinho e a noite toda. Eu não tinha dificuldade para dormir. Caralho. Eu só queria dormir e que o mundo passasse. E que o tempo passasse e o pensamento de morte toda hora. E você vai pensando, pensando, pensando. Eu decidi procurar ajuda. Eu fui no posto, falei com o médico, ele me encaminhou para o CAPS. No CAPS, lá em Santa Luzia. Eu fiz o tratamento no CAPS. Não tenho vergonha de falar, porque o CAPS não é igual Uhum. as pessoas, elas têm Preconceito É, com o psicólogo em si. Não vai no psicólogo, fala que é coisa assim, de maluco. psicólogo e psiquiatra é coisa de doido. Não, Não. não é coisa de doido. Eu Não é coisa de descobri, doido. eu tinha muita dificuldade na escola. Eu fui descobrir TDAH com 21 anos. O que me prejudicou foram 6 bombas na escola, porque eu não conseguia estudar. Era uma merda entrar na sala de aula e ficar lá. A professora mandava escrever, eu olhava pro quadro e falava, não dá pra fazer. Até começava, mas depois vontade de rasgar o caderno, de conversar, de sair, de andar pela sala. Isso me prejudicou muito até descobrir. Quando eu descobri, eu tive acompanhamento psicológico com 7 anos, só que não teve tempo pra isso, né? Pra poder descobrir, falar sobre o TDAH e tal. Então, se eu não fosse psicólogo, hoje E existe o preconceito, né? tenho preconceito. Hoje Você vai no psicólogo, são você é vários doido. jovens Uhum. que você vai descobrindo porque não foi descoberto na infância. Hoje está mais fácil detectar os sinais que a gente apresenta. Primeiro uma merda. E eu fui no posto, o médico me encaminhou, fui para o CAPS. Comecei a tratar lá com a psicóloga e a psiquiatra. O estágio da minha depressão era o mais alto. Eu não sei te falar qual era o estágio, mas eu já não tinha mais força. Eu não tinha vontade de viver, essa é a verdade. Essa semana eu conversando com a Isa, perguntei a ela assim, Isa, como que era mamãe? Ela falou assim, mamãe, você só sentava na cama e chorava. Você chorava e falava assim, eu quero morrer. Eu não quero viver mais. E minhas filhas passaram isso, pequenas. Eu lembro que eu fazia unha ainda e a Rafinha mesmo vinha com paninho quando ela começava a chorar. Porque eu fazendo unha, eu chorava. Eu tremia muito por causa da medicação. Eu fiquei, de certa forma, dependente. As pessoas me viam, eu ficava com fala bobada, porque eu tinha que viver dopada. Uhum. Então, eu só fui ter ciência da dor da minha família um dia que a minha mãe foi comigo por incrível que pareça, ela tinha que ir na prefeitura. Aí esse meu ex-namorado deu carona para ela e ela foi parar comigo na consulta. Aí a psiquiatra chamou ela e perguntou a ela. Falou assim, como é a Poliana? Aí minha mãe falou assim, minha filha era uma menina cheia de vida. E agora eu vejo a minha filha assim. Se eu pudesse tirar dela o que ela sente e passar para mim, aí que deu o sininho na minha cabeça. Falou assim, olha, tem mais pessoas sofrendo, não é só eu. Isso já era mais ou menos em 2017. Então, ali eu já tinha passado um ano
não gostava de receber visita e minha casa sempre foi assim, eu que movimentava lá em casa, que eu gostava de receber as pessoas. Aí chegava alguém e falava assim, eu vim te ver, eu falava assim, ficava 5 minutos comigo, eu falava assim, já tá na hora de ir embora, pode ir embora. Pode ir, pode ir. Porque eu não queria mais convivência social com as pessoas. E aí, junto com a depressão, um dia eu deitada, eu cismei que um mosquito entrou no meu ouvido. Agora eu vou falar um pouquinho de como eu descobri o tumor na carótida. Aí você teve a depressão e descobriu um tumor. E foi através de eu estar deitada lá no quarto escuro, veio um barulhinho do pernilongo e eu cismei, porque ele sumiu. Deixa eu só... Seus pais são pastores. São. Você teve, nesse momento de depressão, algum envolvimento da igreja? Porque, assim, vamos falar, a gente tem evangélicos, me perdoem não, vocês também... trata a depressão como demônio, né? A gente sabe que eles tratam a depressão como demônio e a gente sabe que não é. Então, muita gente acha, assim, que você não se consultar, confia em Deus, ora que Deus vai te livrar. Pô, Deus deixou o psicólogo, psiquiatra, médicos para poder tratar esse tipo de coisa. Ele capacitou. Acontecem os milagres, sim. Inclusive, vamos entrar nessa parte agora. Acontecem os milagres, claro, mas você tem o médico para te ajudar nesse tratamento. Né? Você teve alguma coisa assim da igreja? Deles falarem que era... de falar assim, ora, confia em Deus que ele vai sair, não manda você? Não. O meu caso, ele foi espiritual também. A depressão, ela foi um pouco espiritual e eu recebi a oração. Algumas pessoas se dispunham aí na minha casa a orar para mim. Mas nunca foi assim, porque isso que você está passando é demônio. Que você tem que voltar para a igreja, que é falta de Deus. Não, as pessoas viam que era algo espiritual. E realmente foi espiritual. Então fica de exemplo para muita gente evangélica aí. É isso que faz. Ora pela pessoa, mas não fica julgando o que ela está sentindo. Eu falo isso porque eu já vi muito, tá? Eu já vi muito. Principalmente já senti muito isso, né? Já vivi isso. Então, não foi. Então, esse é o papel, gente. Fica de exemplo para todo mundo aí. Não, e outra coisa. A minha mãe, pastora. Sim. Então, imagina como que a minha mãe sofria. Sim. A minha mãe, ela vivia orando por mim. Minha mãe vivia orando. E essa fase que a gente vai contar agora, né? Você vai ver a minha mãe. Minha mãe é o maior exemplo de fé para mim. A mãe dela, os seus pais, são assim, sensacionais. Acho que seu pai me ajudou muito no momento que eu tava a me desenvolver como pessoa, porque esse lado dele, tanto meu pai quanto seu pai, os dois quando param pra conversar, você tem horas conversando, porque esse negócio de cuidar de gente, dos dois... É complicado. De pegar... é noiado? Vem cá, noiado. Vamos cuidar desse noiado até esse noiado sair. Esse negócio que esses dois têm... Isso é um dom. Moldou muito quem eu sou hoje, de cuidar de gente. Isso é muito legal. Isso é um dom. Eu agradeço muito. E toda vez que eu passo lá, nós vamos bater papo e ele vai falando. E a gente até chora junto. Porque ele é muito legal. Muito legal. Isso é um dom. E meu pai tem esse dom mesmo. Meu pai, ele gosta. A gente fala assim, meu pai, ele só arruma pessoa complicada. Inclusive, tem uma que... Nossa, gente, eu era adolescente complicado. Mas não era, Lucas. Às vezes, a nossa adolescência, a gente passa precisando ser ouvido. Hoje eu tenho 2 adolescentes dentro de casa. Tem hora que elas brigam comigo e falam assim, você não me escuta. Você não escuta. Aí vai para Camila. Graças a Deus eu tenho um suporte do meu lado. Minha família, eu não tenho nada para pôr. 0 defeitos para mim. Todos têm os problemas. E claro que como irmãos, a gente tem problema. Só que o suporte que eles me deram, eu falo, hoje eu sou a mulher que eu sou graças à minha família. Antes que a gente esquece, vamos falar um pouquinho de novo sobre a Uniaselv. Falar mais um pouquinho aí, Ana, sobre a Uniaselv. Gente, então, o Lucas e a Poliana falaram uma coisa muito importante sobre conhecimento. E a única coisa que ninguém tira da gente é conhecimento. Todo mundo pode tirar tudo da gente. Bem material, a gente pode chegar na nossa casa e não ter nada dentro da nossa casa, mas o nosso conhecimento, as coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida e também o conhecimento que a graduação te passa, isso nunca vai passar.
Ela falou que é formada em Direito, nós também temos o curso de Direito. E é muito legal escutar histórias. É uma coisa que eu estava falando esses dias na faculdade. Escutar as histórias dos acadêmicos mesmo. Às vezes eles chegam lá, a gente está tão acostumado com a estrutura da faculdade, acostumado como é o nosso laboratório, que às vezes a gente não dá tanta bola. Mas um acadêmico chegar no laboratório e tirar foto, ficar feliz por estar lá, é muito bom fazer parte dessa trajetória do acadêmico. Iniciando seus estudos, conhecendo o laboratório, realizando as aulas práticas. É muito legal fazer parte disso, é muito legal realizar sonhos lá na faculdade de... Tem gente que tem sonho em fazer faculdade de medicina, em fazer faculdade de direito, enfermagem. E é muito legal fazer parte disso e eu espero que vocês façam parte disso junto com a gente, que você construindo a sua história, a gente constrói a nossa. Tá vendo? É muito legal essa parte da formação. Eu já vi muita gente formando, são 6 anos trabalhando em curso, foram 6 anos, né? Hoje não mais. Então eu vi muita gente formando na faculdade, eu vi muita gente entrando e saindo da faculdade. E agora eu fiz a minha, terminei a minha também, e eu chego assim e falo assim, não, por que eu não fiz antes? É gratificante você chegar no final e falar assim, putz, eu consegui. Nossa, deu muito certo. Foi muito bom. É uma batalha. E agora conta pra gente sobre o tumor, como que você descobriu esse tumor? Então, eu estava um dia deitada, como eu não tinha vontade de fazer nada, eu fazia as obrigações de casa e deitava, né? Aí eu escutei o barulhinho de um mosquito e cismei que o mosquito entrou no meu ouvido. Aí eu fui no Dr. Google. Como tirar o mosquito do ouvido? Fui tomar banho, que eu estava indo para aula no dia, e coloquei minha cabeça debaixo do chuveiro, virei e deixei cair água no ouvido. Não façam isso. A internet, ela não vai te ensinar o certo. Deixou cair água no ouvido e aí... Deixei cair água no ouvido. E fui para a faculdade. Aí, com uns 2 dias, eu senti a água balançando no ouvido e falei com essa pessoa que eu estava na época assim, olha, eu tô com água no ouvido, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, vai na UPA. Eu cheguei e pedi meu tio que estava me dando carona no dia para me deixar na porta da UPA. Falei assim, vou na UPA. Só que como eu já estava doente, então... Quem disse que eu fui na UPA? Cheguei, vi lá um pouquinho de gente do lado de fora e falei, vou embora. Eu voltei para casa a pé. Aí, no outro dia, eu vou no Google novamente, como retirar água do ouvido. E fui fazer a massagem. O Google. Aí, eu me tocando do lado esquerdo, eu fui sentir um carocinho. Senti o carocinho. E falei com ele, falei assim, olha, eu tô com uma bolinha perto da amígdala. Aí, falei com a minha mãe falou comigo assim, deve ser íngua, que eu tinha que fazer um tratamento dentário na época. Aí minha mãe falou assim, deve ser íngua. Aí eu fiz o tratamento e quem disse que a íngua passava, não passava. Fui no posto, consultei com o médico, ele foi e passou o ultrassom. Quando ele passou o ultrassom, eu fui fazer o ultrassom. Logo, quando eu fui fazer o ultrassom, eu já peguei o nome que eles falaram e fui consultar no Google novamente. Aí, consultei no Google e já falei assim, olha, eu tô com isso. E por mais que eu não tava nem aí, se eu tava ou não. Talvez ali eu via como... Talvez não, eu via o tumor como a chance que eu precisava para fugir do que eu tava vivendo. Aí eu levei no médico, ele foi e falou assim, agora nós vamos fazer a biópsia. Aí fez a biópsia, eu tenho fotos do tumor, ele era desse tamanhozinho assim, e ele sangrou, sabe? Uhum. Aí Caramba. descobriu então que era um tumor na carótida. A cada 100 homens ele dá em uma mulher e eu fui a sorteada. Você deu o presente. Deus tem as maneiras dele, né? Aí... Descobriu o tumor, beleza. Vai, pega a documentação toda. Aí esse rapaz, ele lutou na época para que saísse rápido o encaminhamento pro hospital para eu fazer a cirurgia. Aí cheguei, saiu lá pro Hospital da Baleia. Aí cheguei no Baleia, a médica falou comigo assim, Poliana, você concorda que nós já sabemos que é benigno? Primeiro ela xingou, né? Que ela falou assim, a gente não faz biópsia com um tumor dentro. Por que esse médico não fez na mãe dele? Porque se isso daí for maligno, não vai zangar.
mas a gente já sabe que é benigno, então você concorda de jogar fora? Eu falei, concordo. E nisso eu continuei fazendo o pós-cirúrgico, os Pré-cirúrgico. exames pré-cirúrgico, fiz tudo certinho. Chegou no dia da cirurgia, nem a minha mãe sabia Você o foi na dia da minha calada. cirurgia. Eu ia ir na calada. Mas antes eu fui lá, fiz um plano funerário, Oh, meu Deus. escolhi o meu caixão. Eu conto, ninguém acredita, mas foi isso. Falei com as minhas meninas que eu não voltaria da cirurgia. Eu não tinha psicológico e também acabei abalando o psicológico das minhas filhas. Porque você não tem noção do que você está fazendo. Uhum. Aí falei com elas que eu não voltaria da cirurgia e despedi delas e mandei elas para casa de uma tia minha. E elas? Ficaram chorando, tadinhas. Também criança não entendia, né? Uhum. Aí a minha mãe chegou para mim no dia e falou assim, Poliana, que dia que é a sua cirurgia? Eu falei assim, amanhã. Ela, e você tá falando agora? Eu falei, não precisa de ir comigo não, porque eu não vou voltar. E fui pra cirurgia. Fui pra cirurgia. Eu lembro que quando eles estavam... Eu escutava as vozes, né? Eles falando das tatuagens que eu tinha. Nossa, o traço da sua tatuagem é muito fino e tal. E eu fiquei ali dormindo. Aí faltava 10 minutos, eu acho, para... Porque se eu não acordasse de forma espontânea, eu acho que eles entubam. A enfermeira falou comigo assim, ô moça, graças a Deus que você acordou, porque sua mãe tá ali fora orando o tempo todo. E eu tava num sono tão bom que eu não queria acordar mesmo. Não queria acordar. E aí minha mãe foi, me viu e eu falei com ela assim, não, pode ir embora. E eu triste, né? Porque a minha esperança que eu tinha era a morte. Aí a minha mãe foi embora e eu fiquei lá no hospital costurada. O corte foi daqui até aqui, minha cicatriz é até bonitinha hoje. As pessoas perguntam e eu não tenho vergonha de falar que eu tive um tumor. Tem gente que assusta, né? Mas aí no dia de tirar o dreno, o médico falou comigo assim, você vai voltar daqui a 15 dias e vai pegar o resultado da sua biópsia. Eu falei assim, mas doutor, a doutora falou que ia jogar fora, por que eu vou ter que pegar? E ele falou assim, porque o tumor em 6 meses, demorou esse tempo, da biópsia até a cirurgia, 6 meses, ele falou se teve um crescimento assustador. De um carocinho de azeitona, ele virou um ovo. Nossa. E eu tenho a foto certinha, assim, do ovo aqui, sabe? E eu fui para casa. A Camila foi me buscar com esse rapaz. Fui para casa e fiquei em casa. Fiquei em casa fazendo o repouso. E isso serve até de testemunho, porque Deus usou uma sacoleira, uma amiga minha, para levar uma outra pessoa na minha casa para orar por mim. E essa mulher falou que o que eu estava passando era espiritual. Então, depois dessa oração, eu comecei a apresentar uma melhora. Uhum. Eu tremia durante a oração e ela foi falando tudo, até mesmo do tumor, e eu comecei a apresentar uma melhora. E logo depois disso, teve a queda do nosso amigo lá na escada, lá em casa, né? Que ele caiu e eu escutava a voz falando comigo que era para eu fazer daquele jeito, que era para eu cair porque eu ia partir igual ele, porque ele chegou aí a óbito, eu acho que foi uma semana depois. E o mais engraçado, nesse período que ele caiu, eu fui a única que, mesmo dopada de medicação, eu tive o controle de ligar para a polícia, de ligar para os bombeiros e chamar o SAMU. E todo mundo lá em casa desesperado, eu fui a única que tive o controle. E depois disso, eu escutava essa vozinha falando comigo para eu fazer a mesma coisa, para eu fazer a mesma coisa. E fui lá no CAPS de novo para consulta. Aí a médica passou mais medicação. Aí eu falei assim, não, eu não aceito mais isso na minha vida. E eu falo que a minha força, ela vem disso. Foi eu ver que eu estava sendo prejudicada já. Já era uma coisa que eu não poderia continuar mais aceitando. E aí eu busquei fazer as coisas, ocupar minha mente, para eu sair daquilo que eu estava sentindo. E foi trabalhar na UBS quando você virou diretora lá? Aí, Diretora? Não, eu era gerente do posto. Em 2019, final de 2019,
para início de 2020, o Wander me procurou. Porque eu fiquei esse período todo reclusa. Eu já não tinha contato mais com ninguém. Eu ficava só dentro de casa, saía pouco. Era faculdade, casa. Faculdade, casa. Não tinha mais vontade de sair. Aí, o Wander me procurou e me chamou para integrar o núcleo dele de campanha. Porque ele era meu amigo, eu sou madrinha do Wander de casamento. Nós trabalhamos na Vital. Então, é uma história desde 2012 que nós temos essa amizade. E ele me chamou e eu fui. Aí, trabalhei na campanha dele, reencontrei as pessoas novamente, né? Que eu fiquei esse período sem ver. E em 2021, com a vitória dele na eleição, ele foi o vereador mais votado, eu fui trabalhar no gabinete dele. Fiquei 2 anos trabalhando no gabinete dele. E no gabinete dele, as áreas que eu trabalhava era saúde. Era a saúde e também o atendimento ao público. Vários munícipes, ele passava o meu contato para os munícipes entrar, me chamar no WhatsApp e para eu resolver demandas. Então, de certa forma, era o social ou a saúde. Era um pedido de poda de árvore. A fiação está pegando na árvore aqui na porta da minha casa, aí tinha que fazer a poda. Alguma coisa que tinha que resolver na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aí eu ia, acompanhava o munícipe. Aí, dali, ele falou comigo, falou assim, olha, eu vou te colocar no posto de saúde, você aceita? Aí eu olhei e falei assim, posto de saúde. Falei, aceito. Ele falou assim, então bora lá. Eu fui, comecei em fevereiro de 2023. Trabalhei 21, 22 no gabinete. Fevereiro de 2023, eu comecei no posto de saúde lá no São Cosme. E aí, resolvendo as demandas. E com essa vivência na vida pública, agora fala um pouquinho. Hoje você é candidata a vereadora em de Santa Luzia. E vamos falar um pouquinho agora do projeto, né? O que te motivou primeiro a ser vereadora de Santa Luzia? É assim, quando você vai tendo a vivência da dificuldade das pessoas. Hoje nós temos uma certa dificuldade na saúde, mas não é só em Santa Luzia. É a saúde no geral. Sim, Brasil inteiro. E, infelizmente, os pacientes são leigos em saber. Igual no posto, eu já peguei casos de paciente que estava, às vezes, no hospital em BH e, por falta de conhecimento, ia lá para o posto por uma demanda que poderia já ser resolvida em Belo Horizonte, uma vez que a prefeitura encaminhou. Então, com essa minha experiência que eu tive, não só no meu caso, mas no caso da minha mãe também, porque minha mãe teve um câncer de mama. E com o câncer de mama, eu que resolvia as coisas da minha mãe. Aí, tudo que era a respeito de mamografia, um exame de sangue, eu conseguia resolver para minha mãe mesmo em BH, porque já tinha sido encaminhado pela prefeitura. Então, ali no posto, eu conseguia ajudar muitos pacientes a respeito disso também. Falar assim, vai em tal lugar, que o caminho é esse. Entendeu? Uma vez que a prefeitura já te cadastrou em Belo Horizonte, você pode fazer esse tratamento em BH. Entendi. Entendeu? Olha, isso é uma coisa que eu também não sabia, tá vendo? Então, isso vendo a dor das pessoas, que as pessoas passam, por falta de conhecimento, te motivou também a querer ser a vereadora. E a experiência de vida também, né, que você teve, motiva, porque vai ajudar muita gente a sair dessa situação, entender, porque um vereador pode auxiliar mais profissionais dentro do CAPS também, ou mais encaminhamentos, né, sei Isso tudo. mesmo. E fala agora pra gente dos seus projetos sociais aí, né, que você trouxe pra gente. Quais são os principais que você tem para a área da saúde e área social? Fazer promessa é muito fácil, né? Mas eu falo da minha experiência de vida. A Vital seria para mim... A Vital é o meu sonho, a reabertura da Vital. E eu escutei de várias pessoas depois falando assim, você era a luz da Vital. Você que
sabia como trabalhar a Vital. Então, a Vital hoje, para mim, seria o meu maior sonho, porque a Vital, além da orientação jurídica, né, que a Vital prestava, a Vital tinha um encaminhamento para os jovens e hoje nós temos essa necessidade em Santa Luzia, principalmente. Santa Luzia não tem um lugar que encaminha os menores aprendizes. Tudo centraliza em BH. A minha filha, ela recebeu uma ligação, vem aqui que você, de emprego. Aí falei com ela, Cisa, isso é golpe. Ela, mamãe, vão comigo. Aí eu falei assim, eu vou com você. Aí eu fui, cheguei lá, estavam vendendo um curso. Povo vagabundo, velho. Nossa, isso acontece muito. Acontece muito, eu fico puto com esse povo vagabundo. Eles pegam os sonhos dos adolescentes. Sim. E aí o pai desembolsa dinheiro. E com a Vital não era assim. A Vital não recebia uma ajuda dos adolescentes. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, que tem lugar em Santa Luzia que é de curso técnico. Lugares. Todos eles eu fiz entrevista de emprego. Todos eles. O tanto que esses caras são vagabundo de falar que vai te encaminhar para emprego depois que você fazer o curso. Cara, é um monte de vagabundo. Eu sei que tem. Eu não vou falar o nome aqui, que né, eu posso tomar um processo, mas eu sei que tem lugares em Santa Luzia de curso técnico que oferecem emprego depois do curso. Mentira. Mentira. É só para você poder fechar o curso falando. Fazer o curso é muito bom? É ótimo, mas não acredita nessa promessa. Faz o curso porque você precisa fazer. Se qualificar, mas né? não acredita na promessa que vai sair de lá empregado. É mentira. É mentira. Não é uma escola, são várias escolas em Santa Luzia, tá? E não é só isso. Dica. Eu fico puto, velho, porque eu fiz a entrevista. Eu não vou entrar nessa merda aqui, não, velho. Não dá pra entrar nessa merda aqui, não. Não, mas aqui é muita gente. A única coisa interessante você vai entrar nas escolas de ensino e incentivar os jovens a estudar. Ótimo, mas depois prometer pra eles que eles vão sair de lá com um emprego, vai pro caralho. E minha menina passou por isso, e só para sair de lá a gente já emite o certificado, agora eu preciso do pagamento de R$30. Aí eu falei com ela assim, você quer? Aí ela, quero, mamãe. Aí eu falei assim, então pede seu pai para fazer o Pix. Aí o pai dela fez o Pix e ela não fez o curso, porque eu sou uma mãe coruja mesmo, para deixar ela pegar ônibus para ir para BH. Eu já imaginei soltar essa menina sozinha e eu trabalhando no posto, e eu não deixei ela ir, mas mesmo assim eu sabia que era engano. Porque ela ia fazer 4 semanas de curso e ia ser encaminhada para o emprego. Eles nem me pediram a carteira de trabalho dela. Uhum. Aí, por isso, você já pega o golpe. Então, com a Vital, a gente tinha o apoio jurídico, encaminhava algumas pessoas para o psicólogo e não cobrava matrícula, não cobrava mensalidade. Então, o trabalho lá era feito por amor mesmo. E eu falo que a Vital, ela me ajudou a desenvolver empatia. Porque até no meu vídeo eu falo assim, da bolha que eu vivia. A bolha que eu vivia não era de não ter passado dificuldade. Passei dificuldade, sim. Mas a partir do momento que você tem contato com outra pessoa, que você está vivenciando, que uma criança não tem uma mochila para estudar. A mãe não ter condições de comprar uma mochila. Aquilo ali, você fala assim, eu sou rica. Uhum. Eu sou rica de muita coisa. Não falo do material. Mas é você ter conhecimento das coisas e ver que outras pessoas não têm. Isso, de certa forma, desenvolve uma coisa boa. E desenvolveu em mim a empatia. Eu comecei a ver que, existem outras pessoas. E quando as minhas meninas até reclamam de alguma coisinha, eu falo assim, vocês estão reclamando de boca cheia, de barriga cheia. Aí eu vou lá atrás, nos exemplos que eu tive lá atrás, e falo. Já teve criança de eu pegar a mochila que as bonitinhas minhas não queriam e dar para a criança, e a criança recebendo a maior alegria. Então, o meu maior sonho na área social é isso, é a Vital reaberta, é a Vital prestando orientação jurídica, o advogado lá disponível. Eu já tenho em mente a pessoa, o apoio psicológico, ter psicólogo para a pessoa ter o atendimento, o encaminhamento do jovem para o menor aprendiz.
essas coisas no social que é o que me dói. Que é eu como mãe, é eu como filha, é eu como irmã, como tia. Isso aí é bem legal, porque falta isso mesmo. Falta Falta. esse incentivo. E você falou agora, tem tão pouco, e tem gente que a gente vive bem, e tem gente que com tão pouco já fica muito feliz porque não tem nada, né? Esse encaminhamento é muito legal. Ah, mas aí vai ser o nome Vital mesmo, ou você já pretende uma coisa... ainda Seria é um vital. projeto. Seria vital. Seria vital Seria mesmo. vital. Legal. E na área da saúde, o que você pensa? Seria esse auxílio também dentro da Vital? Seria mais ou menos criar uma Vital para ter todo esse auxílio? Também. Mas na saúde, por exemplo, em Santa Luzia, nós precisamos lá de um centro para exames de alto custos, Uhum. sabe? Tomografia, é, uhum. Essas coisas. Ressonância. Existe, Que é infelizmente. caro, né? É. É bem caro. Eu trabalho hoje como consultor comercial de plano de saúde. E às vezes a gente pega um paciente que já está em tratamento. Ele quer fazer o plano de saúde para poder realizar o tratamento. O valor que ele paga é muito caro na ressonância, é muito caro. E tem alguns até que precisam fazer mensalmente isso. Não tem quem banca, véio. Não tem como bancar. É complicado. Pode ir da área da saúde. Além disso, você tem algum outro projeto? Você tem alguma outra coisa? Criar o programa de vida saudável, né? A ampliação da medicina preventiva, eu recebi mesmo uma mensagem de um senhor falando assim, que Santa Luzia a gente está precisando de transporte para as pessoas que fazem tratamento em BH. Aí eu falei com ele assim, não, tem esse transporte sim. Tem o transporte. Aí ele falou assim, mas os horários que eles falam. Eu falei assim, não, tudo conversado é entendido. Aí eu fui explicando ele as coisas, ele falou assim, nossa, que interessante, eu não sabia disso. Então, mesmo depois, eu falo assim, mesmo depois que eu saí do gabinete, eu converso com munícipes. Uhum. Porque existe uma diferença, né? Munícipe e paciente. Aí, de vez em quando, eu ainda... Eu confundo. Tem vezes que eu falo lá no posto, o munícipe, mas não, já no posto é paciente. E também no posto de saúde você vê muito a dificuldade, a luta dos ACS, dos enfermeiros, dos técnicos. Na dificuldade do atendimento que eles têm de atender todo mundo, né? A demanda é muito grande. A demanda é muito alta nos postos de saúde. Então, é uma ideia ter mais postos na cidade. Já são mais ou menos 27. Sim, 27 verdade, postos. porque para minha mãe consultar, antes era muito longe. Tem até tá em campanha junto com você, o Gilmar conseguiu tirar de lá da casa da minha mãe, que era lá em cima Jabaquara. na Jabaquara, e colocar lá embaixo, né? Eu não sei como é que tá o Jabaquara Mas agora. é porque o posto seu está passando por reforma. Ele vai vir um posto com uma estrutura fenomenal. Porque era bem longe de ir, né? É. E era assim, bem complicado. Minha mãe tinha que ir, ela tinha que fazer. Ela deu trombose, então ela tinha que ir. Aí ela, na época não tinha Uber, tinha que ir andando. Então era foda pra ela, assim, também. É porque o Jabaquara ali é na. Tô indo pela localização da sua mãe. Ela tem que cortar por dentro e não ir pela avenida. Pela avenida acaba ficando um pouco mais longe. E eu sei que não é fácil, que a Secretaria de Saúde ela precisa de verba, sabe? Uhum. Porque existe uma taxa de munícipes que cada posto tem que ter. E é bem burocrático. Imagina. Política é bem burocrática. Então, não é o que o povo pensa assim, a prefeitura não faz porque não quer. Não, não é. Não é isso. Tudo no Brasil é bem burocrático, né? Para resolver essas coisas. Eu estava vendo um documentário ontem sobre o Rio Grande do Sul. Como que foi burocrático mexer nas bombas que estavam falhando para poder resolver o problema caso desse uma enchente. Não resolveu desde 2015, 16, não resolveu, e agora deu essa merda toda. Como que é difícil mexer com o governo, né? Resolver problema. Como que eu vou te explicar?
Existe uma ineficiência, né, Lucas? Sim, É uma ineficiência que ela vem lá do alto. Então, por isso que a gente precisa de pessoas de pulso para brigar e para sim, buscar. sim. Para buscar. E eu falo assim, o deputado, o Cristiano Xavier, ele trouxe várias emendas para Santa Luzia. Várias. Então, como foi importante a cidade eleger ele? Ele é o deputado da cidade. Porque como prefeito, eu falo como prefeito, ele melhorou muito Santa Luzia. Foi. Não, é Eu não impossível posso, alguém falar. eu não posso dizer o mesmo do atual, mas como prefeito ele ajudou muito. Passou. Na verdade, nem como prefeito, ele era só delegado de Santa Luzia, ele já ajudou muito, porque o tanto que diminuiu a criminalidade de Santa Luzia quando ele era só delegado, todo mundo falava, era nego 7, 8 caras assim, entrava e não Eram tava as maiores operações. as maiores operações. E depois, como prefeito também, ele melhorou muito como prefeito. E agora, né, como deputado também. E a gente tá quase dando o horário. Já? Já. O papo é rápido. E eu quero saber que legado, caso eleito, você quer deixar para os habitantes de Santa Luzia? Qual é o legado que você quer deixar, assim, as pessoas lembrem da Poli? A Poli, é esse o legado dela e eu quero continuar. O que eu cumpri o meu papel de cidadã, que amava a cidade. Esse que eu quero deixar, porque eu quero participar efetivamente da construção de uma política transparente na nossa cidade. Muito bom. E a última mensagem final. Fala aí de você, fala da sua campanha, para votarem a você, mas a mensagem final. Eu sempre peço para a pessoa que vem dar uma mensagem final de incentivo e de motivação para as pessoas de Santa Luzia e também que vão assistir esse podcast mundo afora. Porque tá na internet, né? Então todo mundo pode assistir. O voto, ele é a arma que nós temos, né? Para buscar a nossa melhoria, para que a nossa voz seja ouvida. Uhum. Então, eu acho que nós precisamos escolher um candidato que sabe a verdadeira atribuição do vereador. E eu, trabalhando ali na Câmara, eu pude. Eu participava, né? Porque uma vez que você é assessora de vereador, você participa, você sabe tudo o que acontece dentro do gabinete dele. E nós precisamos da renovação na Câmara Municipal de Santa Luzia. Com a saída da Luísa agora de vice-prefeita, não existe mulher na política. A Luísa, ela ficou, se eu não me engano, por 5 mandatos. E ela tá saindo agora, não E tem. nós não temos mulheres. A mesa ela é composta por homens. E nós, mulheres, precisamos ser ouvidas, sim. Tem que ter alguém Nós lá no meio precisamos de falando. ter alguém que brigue, que bata o pé, que fale. Uhum. Nós precisamos disso. E eu realmente não tenho visto muita mulher candidata em Santa Luzia, não. Acho que só você. Que Não, eu vi, tem mais. que Tem eu mais vi, candidatas. assim, foi só você. Eu não vi nada, assim, de Santa Luzia, de uma outra pessoa, de uma outra Tem mulher. mais candidatas. E eu me coloquei porque eu me sinto uma mulher assim. Eu me sinto uma mulher forte, uma mulher resiliente. Eu não falo só pela minha trajetória de vida, pela história que eu tive. Eu não me coloco no papel de vítima. Eu me coloco no papel de protagonista, porque eu fui protagonista da minha história. Então fica aí o recado, seja você o protagonista dessa história. Escreva a sua história, não deixe que as pessoas pensem por você. Pense por você, né? Ana, mensagem final, quer deixar uma mensagem final? Pode falar desse papo aqui, pode falar de você, só da Uniacel. Gente, gostei muito desse papo. Eu amo, o Lucas me conhece também. Ele sabe que eu gosto muito desse lado social. Gostei muito de saber da Vital, do lado social da Poliana. Do Lucas eu já sabia, que ele sempre faz. Eu e o Lucas somos amigos. Mas, passando por esse papo que a Poliana e o Lucas falaram, não puxando sardinha, mas a faculdade te ajuda a desenvolver esse senso crítico que a gente precisa. E que é justamente isso que a gente... usar, né, exercer o seu poder de voto com o seu senso crítico é algo que, tipo, vai, de fato, usar o seu voto como uma arma. Então, eu acho que a faculdade desenvolve muito. Tem várias disciplinas na faculdade sobre pensamento político ou social. Eu acho que, assim, ter essa experiência foi muito legal. Adorei o papo aqui com o Lucas e com a Poliana. Espero voltar mais vezes depois. E é isso, é pensar com a própria cabeça, é andar com os próprios pés, do jeito que o Lucas falou. E eu acho que a faculdade ajuda muito isso e espero que vocês iniciem esse processo com a gente. Então é isso, pessoal.
O podcast fica por aqui. Obrigado você que assistiu esse podcast completo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber, aí você assiste se quiser. Não esquece de deixar um like, um dislike também, de xingar no comentário, faz o que você quiser, porque eu descobri que o ódio engaja, então eu preciso do engajamento para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Então faça o que você quiser aí, faça alguma coisa, não fica parado esperando as coisas caírem do céu, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você acha necessário. A gente tá com uma produção aí, pensando em outros vídeos como documentário, tá? A gente vai fazer documentário, tô com uma agência aí de marketing pra gente desenvolver esse documentário, então vai ser bem legal. Fica de olho no canal, se inscreve aqui, o projeto é grande, tá com muita coisa para acontecer, tá? Não se esqueça, clica aqui na descrição, chama a Ana para vocês conversarem sobre faculdade, fazer curso superior, vai ajudar muito, principalmente eu abrir as portas para vocês, tá bom? Então a gente fica por aqui, ó, beijo para você, até o próximo vídeo, valeu, fui!